Referente a transporte externo, também precisamos especificar os grupos de resíduos, a frequência e o horário em que eles são tanto produzidos como armazenados, quanto coletados para a destinação final. Isso é importante. A gente não precisa registrar só a informação de quando veio alguém coletar para levar embora. A gente precisa ter a informação de quando ele foi gerado, de quando ele foi armazenado, de quanto tempo ele está lá, o peso, para tudo bater. Principalmente se você está tratando de um manifesto. O peso que saiu do seu empreendimento, ele tem que bater com o peso do resíduo que chegou na destinação final. Então, a gente tem que ter todo esse acompanhamento. E também, claro, ter sempre registrado o tipo de veículo que está transportando. Se é um caminhão que vai chegar, se é uma Fiorino, como que ele é adaptado. Porque resíduos de grupos de saúde, eles não podem ser coletados em um caminhão de coleta de lixo municipal, por exemplo. Que é aquele tradicional em que abaixa e amassa todo o lixo. Não pode, em hipótese alguma, fazer isso com uma agulha, com uma ampola de vidro que pode ter sido utilizado em algum medicamento. Então, por isso, a gente precisa ter a identificação do tipo do veículo transportador. Esse transporte ele não pode acontecer sem o manifesto. Esse é outro problema que acontece. Muitas empresas não sabem que precisa do manifesto. Muitas empresas jogam a responsabilidade do manifesto até para um escritório de contabilidade. E tem empresa que eu conheço, empresa de construção civil mesmo, que nem fazia. O bota fora, a retirada, não tinha o controle de quem entrava para pegar esse resíduo, quem levava embora e para onde levava e se tinha chegado. Era na confiança, era na fé em Deus. Nossa. A gente não pode, claro que a gente tem a fé em Deus, mas a gente não pode trabalhar só com isso. Estamos falando de legislações, né? Então, a gente tem sempre que gerar esse manifesto no site específico, né? Se você está no estado de São Paulo, no Sigor, mas se você vai transportar para outro estado, no Sinir e no sistema do outro estado, para ter sempre esse manifesto em dia e acompanhando. E acompanhar se a destinação final deu o ok que recebeu. Porque se eles não posicionam que receber esse manifesto, você precisa correr atrás disso também, porque o seu resíduo gerado é de sua responsabilidade. A partir do momento que você gera o resíduo, tudo que acontece com ele é sua responsabilidade. Por isso que a gente tem esse documento também. Porque você tem que saber o que está acontecendo com ele, é sua obrigação. Uhum. É por isso que você tem a questão de cada vez mais as empresas estarem, não só as geradoras, mas as transportadoras, elas têm que estar em dia também com as questões de transporte, por exemplo, né? Você vai transportar um resíduo hospitalar, você tem que ter todo um preparo, né? A empresa tem que estar preparada, não é só pegar o resíduo e levar, né? Até porque você tem... no porta-malas do Corsa e leva. Porque você fala assim, eu quero abrir uma empresa de transporte de resíduo, então você tem também que ter toda uma adequação ambiental e estrutural para poder receber o resíduo de um terceiro, né? Por mais que a responsabilidade seja da empresa geradora, mas quando há uma contratação, eu acredito que tem até a questão de ter os dois, né, serem corresponsáveis caso aconteça alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, vazamento, um problema do resíduo ao meio do caminho, né? Tanto quem transportou quanto a empresa também são responsáveis, né? Uhum. E foi um comentário importante esse seu, porque não são só as empresas geradoras que têm esse cadastro no Sigor e no Sinir. Tem que cadastrar também quem está transportando e quem está destinando. Se uma gera, uma coleta e a outra destina, todas elas têm que ter esse mesmo cadastro, todas têm que estar em dia e todas vão passar por esse processo do manifesto. É tudo ligado. Faz uma conexão entre elas, né, para facilitar o rastreio ou alguma coisa nesse sentido, né? E a gente já tem até aqui a observação de que a empresa ela precisa ser licenciada para realizar esse transporte. Então, sempre que você for contratar uma empresa para destinar o seu resíduo, você tem que ver se ela está com todos os certificados em dia, anexando a autorização de transporte, né? Autorizando se eles podem fazer isso, anexando sempre na documentação do PGR se é uma empresa certificada, quais são os certificados que tem, para ele estar sempre completo e com todas as informações disponíveis. Você não pode contratar uma empresa para transportar o seu resíduo se ele não tiver nenhum cadastro nesse sistema, tá?